Não com uma faca ou um tiro, mas com as palavras que ele mais temia, a verdade que ele enterrou por 20 anos. 3 dias antes, no suposto grande aniversário da família, brindáramos à saúde da mãe, rindo como se nada estivesse podre no vinho que bebíamos, mas eu já sabia que a data estava errada, deliberadamente errada. E quando a verdade finalmente irrompeu, como o Tejo transbordando suas margens, não foi o sangue que manchou as mãos de todos nós, mas o veneno lento da culpa que eu enxutei, gota a gota, até que o império deles desmoronasse como um azulejo lascado. O cheiro de sardinha assada pairava no ar úmido de Alfama, misturando-se ao sal do Tejo que subia pelas escadas íngremes. Era o tipo de verão lisboeta que nos fazia esquecer as sombras, aqueles cantos escuros onde os segredos da família se aninhavam como gatos vadios. Eu, Marta, 32 anos, voltara de Coimbra há uma semana, fugindo do divórcio que me deixara com o peito aberto como uma ostra partida. Meu irmão mais velho, João, o eterno herdeiro, o filho perfeito com seu fato impecável e sorriso de político, ligara-me na véspera: vem para o aniversário da mãe, Marta. É o 60º, grande festa na casa dos pais. Não falhes, como sempre. A voz dele era melosa, como o vinho do Porto que ele tanto apreciava, mas eu ouvi o tom falso, o leve tremor que só eu, a irmã mais nova, a que sempre fora a ovelha negra, conseguia detectar. Cheguei cedo, com uma garrafa de moscatel na mão e o coração apertado num laço de culpa e raiva. A casa dos meus pais, um palacete decrépito no bairro alto, com azulejos azuis desbotados e janelas que rangiam como ossos velhos, estava iluminada por guirlandas de luzes que piscavam como estrelas falsas. A mãe, com seus cabelos grisalhos presos num coque frouxo, abraçou-me com braços magros, cheirando a lavanda e a tabaco escondido. Minha menina, que bom que vieste. O João disse que talvez não pudesses. As palavras dela pairaram, e eu sorri, forçando os lábios a curvarem-se sobre dentes cerrados. O João. Sempre o João. Ele, que herdara o negócio de exportação de cortiça do pai, que viajava para o Brasil e voltava com malas cheias de promessas e mentiras. Ele, que me convencera, aos 18 anos, a assinar os papéis que me roubaram a herança: é pelo bem da família, Marta. Tu és a sonhadora, eu cuido do prático. A mesa estava posta para 20, com pratos de porcelana rachada e talheres de prata polida que tilintavam como risos nervosos. Primos de Sintra, tias de Cascais, o tio António com sua barriga protuberante e histórias de fado que ninguém mais queria ouvir. O pai, sentado à cabeceira, ergueu a taça, pelos 60 anos da nossa rainha, Isabel. Brindes ecoaram, copos chocalharam, e eu bebi, sentindo o vinho descer como ácido. 60 anos. Mas eu lembrava-me vividamente da data de nascimento da mãe, 15 de julho. Não 12. Eu verificara no registro civil, numa manhã de insonia pós-divórcio, folheando papéis velhos que o ex-marido deixara para trás. Por que a data errada? Uma distração familiar? Ou algo mais podre, como as raízes de uma sobreira atacada por fungos? João sentou-se ao meu lado, sua mão pesada no meu ombro. Vês? Tudo bem aqui. Esquece o idiota do teu ex. Ele ria, mas os olhos dele, castanhos como o dor outonal, desviavam-se para a mãe, que cortava o bolo com mãos trêmulas. Conversa fiada fluiu, o negócio da cortiça em crise por causa da seca no Alentejo, o novo namorado da prima Rita que era um advogado de Faro, tão charmoso, e as queixas eternas da tia sobre os preços do peixe no mercado da Ribeira. Eu ouvia, mas a minha mente era um rio turbulento, carregando destroços de memórias. Aos 10 anos, eu vira João roubar o colar de pérolas da mãe para pagar uma dívida de jogo. Aos 15, ele me culpara por um acidente de carro que fora culpa dele, e o pai acreditara nele, claro. Sempre ele. O filho dourado. A noite avançava, o fado tocava baixo no giradiscos antigo, Amália Rodrigues lamentando amores perdidos com aquela voz rouca que me arrepiava a espinha. Eu dancei com o tio António, sentindo o vinho soltar as minhas ancas, mas os meus olhos não largavam João. Ele sussurrava algo à mãe, e ela assentia, os lábios apertados numa linha fina. Quando a festa acabou, e os convidados se dispersaram pelas ruas empedradas, molhadas pela garoa fina, João puxou-me para o terraço. O Tejo brilhava lá embaixo, pontes iluminadas como veias de luz. Obrigado por vires, mana. A mãe precisava disto. Ele acendeu um cigarro, o fumo subindo como fantasmas. 3 dias, Marta. Daqui a 3 dias, tudo muda. Mas não digas nada. As palavras dele foram um soco no estômago. 3 dias. O que ele queria dizer? Eu ri, fingindo leveza. Muda como? Outro negócio falhado. Ele abanou a cabeça, os olhos endurecendo. Só confia em mim. Como sempre. Deitei-me naquela noite no quarto de infância, com pôsteres desbotados de Madalena Abad e o cheiro de mofo nas cortinas. O sono não veio.
Em vez disso, veio a raiva, uma brasa que se acendia devagar, alimentada pelo vinho e pela suspeita. Levantei-me, peguei no telemóvel e enviei uma mensagem ao meu advogado em Coimbra: verifica o registro de nascimento da mãe. Data exata. Urgente. A resposta veio às 3 da manhã, 15 de julho de 1965. Confirmado. O coração martelava-me o peito como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. Porquê é mentira? Porquê me chamarem para uma data falsa? Levantei-me, vesti um casaco e saí para a rua. As calçadas molhadas refletiam as luzes dos candeeiros, e eu caminhei até ao Chiado, onde as livrarias antigas guardavam segredos em páginas amareladas. Entrei na Bertrand, a mais antiga do mundo, e comprei um caderno em branco. Nessa noite, comecei a escrever nomes, datas, suspeitas. O plano nascia ali, entre as estantes poeirentas, como uma semente venenosa plantada no solo fértil da traição. Os dias seguintes foram uma dança de fingimentos. Almocei com a mãe no café à brasileira, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao aroma de café forte. Ela falava do pai, das dores nas juntas, do medo de envelhecer sozinha. O João cuida de tudo, Marta. Ele é o nosso pilar. Eu assentia, mastigando devagar, sentindo o gosto amargo da mentira na boca. Dentro de mim, a raiva crescia, ramificando-se como as raízes de uma azinheira no Alentejo seco. À noite, encontrava-me com amigos no Bairro Alto, bebendo ginginha em copos de chocolate, rindo de anedotas sobre turistas perdidos no tram 28. Mas os meus pensamentos voltavam sempre a João. Ele ligava, casual: como estás, mana? Vais ficar mais uns dias? Eu respondia sim, mas planeava. Pesquisei no computador do pai, ele deixara a senha igual à do ano anterior, família 1965, e encontrei e-mails, dívidas, empréstimos, um seguro de vida da mãe aumentado recentemente. O coração acelerou. Estavam a planeá-lo. A data errada era para me afastar, para que eu não interferisse. No terceiro dia, o sol de julho batia impiedoso nas janelas da casa. Eu acordei com uma mensagem de João: vem à casa hoje à noite. Jantar íntimo. Importante. O estômago revirou-se. A verdade. Eu vesti um vestido preto simples, como um luto antecipado, e parti. O trânsito no Rossio era um caos de buzinas e motas zigue-zagueando, mas a minha mente era um vazio calculado. Ao chegar, a casa estava silenciosa, só o pai e a mãe na sala, com garrafas de vinho abertas. João surgiu da cozinha, pálido, os olhos inchados. Senta-te, Marta. A voz dele tremia. O pai pigarreou: a tua mãe. Não faz 60 amanhã. Faz 59. Mas há mais. A mãe chorava baixinho, as mãos no colo. Eu não sou a Isabel que pensas. Há um segredo, Marta. O João descobriu tudo. E então, a bomba rebentou. A mãe confessou: não era a minha mãe biológica. Fora uma amante do pai, contratada para fingir, enquanto a verdadeira mãe morrera no parto, um parto que João causara, ao empurrá-la numa discussão sobre herança. Não, espera, a história era mais torcida. O pai tivera um caso, a amante dera à luz João, mas para encobrir, trocaram as crianças. Eu era a filha da criada, trocada por engano. Não, a verdade era que João, aos 10 anos, acidentalmente causara a morte da mãe verdadeira, e o pai, para salvar a família, casara-se com a amante, inventando datas, identidades. Mas o seguro, as dívidas, tudo para encobrir o homicídio acidental. E a data errada? Para me testar, para ver se eu suspeitava, mas João orquestrara para me afastar, temendo que eu descobrisse o seu papel. O choque foi um abismo que me engoliu. Eu gritei, as palavras saindo como facas: vocês mentiram sobre tudo. O aniversário, a família, a minha vida. O pai implorou perdão, a mãe soluçava, João olhava para o chão. Mas dentro de mim, a raiva cristalizava-se em algo frio, afiado. Não choraria. Não perdoaria. Naquela noite, enquanto eles dormiam sob o peso da confissão, eu comecei a planejar a vingança. Não sangue, mas destruição lenta, expor os segredos ao mundo, um a um, até que o nome da família se tornasse sinónimo de podridão em Lisboa. O primeiro passo, uma carta anónima ao jornal público, com provas dos e-mails. O império da cortiça cairia como uma árvore cortada. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens baixas sobre o Tejo que pareciam algodão sujo, sufocando a cidade. Eu saí da casa dos pais antes que acordassem, o coração um tambor de guerra no peito, as pernas movendo-se por instinto pelas ruas do Chiado. O ar cheirava a pão fresco das padarias, mas para mim era o fedor da decomposição familiar. Como podia tudo ser mentira? A memória da mãe,
não, da mulher que me criara, cantando fados na cozinha, as mãos farinhentas amassando o pão de água de loios, as noites em que me consolava após as brigas com João. Tudo falso. E João, o irmão que eu protegera tantas vezes, o que me batera aos 12 anos por roubar uma maçã do pomar do vizinho, mas depois me dera o seu casaco quando o inverno apertava em Sintra. Irmão. Agora, um assassino infantil, coberto pelo silêncio cúmplice do pai. Caminhei até à estação do Rossio, comprei um bilhete para Cascais, precisava de ar, de mar, de algo que não fosse o peso asfixiante de Lisboa. No comboio, o rattling das rodas sobre os carris era um mantra hipnótico, permitindo que os pensamentos se organizassem como peças de um mosaico quebrado. Primeiro, as provas, os e-mails no computador do pai, screenshots que eu tirara na calada da noite, com o flash do telemóvel iluminando o ecrã como um fantasma. Dívidas de João no Brasil, um pagamento suspeito à amante, à minha mãe, e menções a um acidente em 1985, o ano do meu nascimento. O miúdo não quis, mas caiu mal, lia-se numa mensagem do pai a um advogado. O miúdo, João, empurrando a mãe verdadeira escada abaixo na casa de veraneio em Ericeira, durante uma discussão sobre a herança da cortiça. Ela morrera no hospital, hemorragia interna, e o pai, pânico nos olhos, contratara a amante para assumir o papel, alterando registros com subornos a funcionários corruptos do cartório. Em Cascais, o sol furou as nuvens, banhando a boca do inferno em luz prateada. Sentei-me numa rocha, o Atlântico rugindo abaixo como a minha fúria interior. O divórcio fora um ferimento superficial comparado a isto, o ex-marido roubara-me o apartamento em Coimbra, mas esta família roubara-me a identidade, a raiz. Lágrimas vieram, salgadas como o mar, mas enxuguei-as com raiva. Não seria vítima. Seria o verdugo. Liguei ao meu amigo detetive, o Miguel, que trabalhava na PJ em Lisboa. Preciso de ajuda discreta. Segredos de família. Provas. Ele riu, achando que era drama conjugal. Marta, tu e as tuas novelas. Manda o que tens. Enviei os ficheiros por WhatsApp, o sinal fraco do telemóvel piscando como um olho cúmplice. De volta a Lisboa ao fim da tarde, parei no mercado da Ribeira para comprar figos e queijo da serra. Normais, como se o mundo não tivesse implodido. Mas dentro de mim, o plano tecia-se, primeiro, isolar João. Ele era o elo fraco, o que controlava o negócio. Uma denúncia anónima às autoridades fiscais sobre evasão de impostos, os e-mails mencionavam offshores nas Ilhas Caimã. Depois, a mãe, a impostora, perderia a pensão, exposta como fraude. O pai, o patriarca, veria o nome na imprensa, o escândalo corroendo a reputação construída em gerações de cortiça exportada para a França e Alemanha. E eu? Eu renasceria das cinzas, como fênix portuguesa, reclamando o que era meu por direito, não sangue, mas justiça. A noite caiu como um manto negro, e eu voltei à casa. Eles esperavam-me na sala, faces pálidas à luz das velas. O pai falou primeiro: Marta, perdoa-nos. Foi um erro do passado. O João era criança, um acidente. João assentiu, olhos suplicantes. Eu carrego isso todos os dias, mana. Por isso te afastei da data verdadeira, para proteger-te da dor. Mentira. Eu vira os e-mails, ele temia que eu descobrisse o seu papel e o denunciasse, arruinando o negócio que ele salvara com mais mentiras. Abracei a mãe, sentindo o corpo dela tremer, e sussurrei: eu amo-vos. Vamos superar isto. Mas enquanto comíamos bacalhau à brasa em silêncio, a minha mente contava os passos. 1. A denúncia fiscal amanhã. 2. Contactar o público com uma pista anónima. Dormi pouco, sonhando com escadas infinitas e quedas lentas. Ao amanhecer, enquanto Lisboa acordava com o coachar das gaivotas, enviei o e-mail anónimo. Investiguei a cortiça do Tejo, fraudes fiscais ligadas a João Sousa. O endereço era do Departamento de Finanças. O coração acelerou, um misto de terror e êxtase. Vingança não era explosão, era erosão, como o mar moldando as falésias da costa da Caparica. Desci para o pequeno almoço, onde João lia o jornal, alheio. Bom dia, mana. Café. Sorri, doce como melão de Alentejo. Sim, irmão. Forte, como nós. Os dias seguintes foram uma tempestade lenta. As notícias chegaram por ondas. Primeiro, uma auditoria surpresa à empresa de João. Ele entrou em pânico, ligando histérico: Marta, sabes de algo? Alguém nos ataca. Fingi preocupação, talvez concorrentes. Fica calmo. Dentro, regozijava-me, sentindo o poder de quem segura as rédeas. A mãe adoeceu, febre alta, murmurando desculpas no delírio. Cuidei dela, trocando compressas frias, mas plantando sementes. Lembras-te da Ericeira, mãe? Aquelas escadas. Ela gelava, os olhos arregalados.
O pai bebia mais, o uísque escocês esvaziando garrafas como segredos. Eu visitava a Biblioteca Nacional, pesquisando registros antigos, confirmando a morte da verdadeira mãe, Isabel Verdadeira, uma costureira de Alfama, sepultada num cemitério esquecido em Benfica. Uma semana depois, o golpe seguinte, enviei ao público uma carta com extratos de e-mails, editados para anonimato, mas apontando o dedo a João. O título na primeira página: Escândalo na Cortiça, herdeiro acusado de fraude e encobrimento familiar. O telefone da casa tocou sem parar, jornalistas, credores, primos furiosos. João confrontou-me na cozinha, o rosto vermelho como pimento. Foste tu. A data errada, as perguntas. Diz-me. Eu neguei, olhos inocentes. Como poderia, irmão? Eu sou a vítima aqui. Mas ele viu a frieza nos meus olhos, a mesma que ele me ensinara aos punhos, anos atrás. A raiva dele explodiu. Tu sempre foste a fraca, Marta. A que chorava por tudo. Agora queres destruir-nos. Agarramo-o pelo braço, as unhas cravando-se na carne. Fraca. Tu mataste a nossa mãe por uma herança, e eu nasci de uma mentira para tapar o buraco. Quem é o fraco? Ele recuou, o medo substituindo a fúria. Naquela noite, sozinho no quarto, ouviu chorar, o som de um homem quebrado, e quando pelos corredores como um fado mal cantado. Mas a minha vingança mal começara. O próximo alvo, o pai, com as suas ligações políticas em Belém. Uma chamada ao Miguel, preciso de dossiês sobre corrupção nos anos 80. O meu pai e um cartório em Lisboa. Enquanto o verão avançava, com festas de São João em portas enfeitadas de Manjerico, eu descia a taia. Amigos notavam a mudança. Marta, estás diferente. Mais afiada. Ria, brindando com vinho verde. Sim, afiada como uma navalha de barbear, pronta para rasgar a pele da família. O plano prosseguia, lógico, implacável, e Lisboa, com as suas 7 colinas, testemunhava em silêncio o meu renascimento na dor. O outono chegou cedo àquele ano, com ventos do norte que varriam as folhas das castanheiras no Jardim da Estrela, deixando ao chão um tapete avermelhado de arrependimentos. Eu instalara-me num apartamento pequeno no Príncipe Real, alugado às pressas, longe da casa dos pais que agora cheirava à decadência, mofo não só nas paredes, mas nas almas. O divórcio em Coimbra parecera um abismo, mas este era o inferno pessoal, onde cada respiração era uma lâmina girando no peito. Acordava à meia da noite, suores frios, revivendo a confissão, a data errada como isco, para me atrair e depois descartar, como um jornal velho no lixo do terreiro do Paço. João planejara tudo, com a cumplicidade do pai, para que eu não desenterrasse o passado antes do aniversário verdadeiro, uma cerimónia privada onde assinariam papéis transferindo o negócio inteiro para ele, limpando as dívidas com o seguro falso da mãe. Sozinha no apartamento, com vista para os telhados de telha vermelha e o ocasional sino da igreja de São Roque, mergulhava na psicologia da traição. Li livros de Freud na livraria Fnac do Chiado, o mal-estar na civilização, sentindo as palavras como espelhos da minha alma partida. A família, esse construto sagrado em Portugal, onde o sangue é mais espesso que o vinho do Douro, revelara-se uma ilusão frágil, tecida com fios de ganância e medo. O pai, o grande Manuel Sousa, exportador de cortiça que posava em fotos com presidentes, tremia agora como uma folha ao vento, bebendo para esquecer o empurrão fatal que João dera, aos 10 anos, numa brincadeira que virara tragédia. Era só uma discussão sobre o brinquedo, ele murmurava nas chamadas noturnas, voz embargada. Mas eu sabia, era sobre o pai prometer a João o reino da cortiça, e a mãe verdadeira defender a igualdade para a filha por nascer, eu, ironicamente. A mente humana, quando encostada à parede, revela facetas demoníacas. A minha raiva não era cega, era cirúrgica, alimentada por noites de insônia onde dissecava cada memória. Aos 7 anos, João roubara o meu ursinho de peluche e culpara o cão. Aos 20, convencera-me a investir na empresa, perdendo tudo num esquema falhado. Cada ferida, uma camada na armadura da vingança. Miguel, o detetive, trouxe os dossiês numa tarde chuvosa, no Café Martinho da Arcada, onde Camões outrora bebera. Marta, isto é pesado. O teu pai subornou o cartório para alterar o registro de nascimento da tua mãe. E há indícios de negligência no acidente. O João foi interrogado, mas o pai tapou com advogados. As páginas amareladas cheiravam a poeira e segredos, com carimbos oficiais e assinaturas borradas. Eu ri, um som seco como folhas mortas, perfeito. Agora, o próximo passo. O isolamento era o meu aliado. Afastei-me dos primos, ignorando os convites para jantares em Belém com pastéis de Belém quentes. Em vez disso, caminhava pelo Tejo ao pôr do sol, o castelo de São Jorge silhuetado contra o céu cor de laranja, refletindo sobre o limite humano. Quantos de nós, dicionados ao abismo, escolhemos o salto em vez da ponte? A minha escolha era a ponte de vingança, construída tijolo a tijolo de provas irrefutáveis.
Enviei uma segunda carta ao público, desta vez com scans dos dossiês, a verdade por trás da cortiça, um acidente fatal encoberto por gerações. O escândalo explodiu como fogo de artifício na festa de São Pedro, chamadas da imprensa, o pai a implorar ao telefone, Marta, para. Isso destrói tudo o que construí. Eu respondi calmamente, construíste sobre um cadáver, pai. Agora, desaba. João confrontou-me pessoalmente, batendo à porta do meu apartamento numa noite de temporal, o cabelo colado à testa, o fato amarrotado. Tu estás a matar-nos, Marta. A empresa faliu, os credores tomam tudo. Ele entrou, sem convite, e sentou-se no sofá gasto, as mãos tremendo ao acender um cigarro. O cheiro misturou-se ao aroma de chá de hortelã que eu preparara, uma ironia caseira. Porquê? Eu errei, mas tu. Tu eras a minha irmã. As palavras dele eram um apelo, mas eu via o cálculo por trás. Ele planeava culpar-me, virar a família contra mim. Irmã. Tu trocaste-me como uma peça de xadrez, João. A data errada foi o teu teste final, ver se eu mordia a isca sem questionar. Ele negou, mas os olhos traíam-no, piscando como luzes defeituosas no elétrico 28. Falámos horas, a chuva batendo nas janelas como aplausos zombeteiros. Ele confessou mais, o seguro aumentado não era para morte, mas para simular uma herança limpa, transferindo ações para ele antes que eu reclamasse a parte legítima. A verdadeira Isabel deixara-me tudo num testamento revogado às pressas. A raiva dele transbordou. Tu sempre foste a preferida, Marta. A sonhadora que o pai mimava. Eu tive de lutar. Empurrou a mesa, o chá derramando-se como sangue. Eu não me mexi, o coração um bloco de gelo. Lutar. Matando. Ele saiu, porta batendo, mas deixou para trás um rasto de desespero que eu colecionava como troféus. Dias depois, a mãe, a impostora, apareceu, magra como um espantalho, com um jailo de lã apesar do calor remanescente. Sentámo-nos no jardim do apartamento, onde jasmins trepavam as grades, exalando perfume doce que mascarava o amargor. Eu amei-te como filha, Marta. A troca foi erro do destino. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, sulcos como os do Douro esculpido pelo rio. Ouvi, mas a compaixão era uma flor murcha. Dentro, a psicologia gritava, ela escolhera o silêncio por amor ao pai, mas e pelo meu? Tu sabias da data verdadeira, disse eu. E deixaste que me chamassem para a mentira. Ela baixou a cabeça, e eu plantei a semente final, conta tudo ao público, mãe. Redime-te. Ela recusou, mas o medo nos olhos dela era vitória suficiente. A minha mente, agora um labirinto de sombras, questionava os limites. Era vingança ou catarse? Freud diria sublimação, mas para mim era sobrevivência, transformar dor em poder. Contactei um terapeuta em Lisboa, sessões no consultório com vista para o aqueduto das águas livres, onde confessava não o trauma, mas o prazer gélido da retaliação. Estás a curar-te? Perguntava ele. Eu sorria, estou a renascer. Fora dali, o plano avançava, uma entrevista anónima à RTP, como fonte familiar, revelando o suborno no cartório. O pai seria arrastado para tribunal, o nome Sousa manchado para sempre. Enquanto o outono dourava as videiras do Douro, eu viajara para lá, fingindo um retiro, mas copiando documentos da sede da empresa, sentia o limite aproximar-se. A família implodia, João em depressão, bebendo sozinho em bares de Alfama, o pai hospitalizado com stress, a mãe vagando como fantasma. Mas o vazio em mim crescia. Vingança curava ou envenenava? Uma noite, no Porto, sob o céu estrelado da Ribeira, bebi vinho tinto e chorei pela mãe verdadeira, a costureira invisível. O amanhã traria o próximo golpe, expor o testamento revogado, reclamando a minha herança. O ciclo de dor girava, mas eu era o eixo, firme, implacável. O inverno instalou-se em Lisboa como um manto de névoa, o Tejo envolto em brumas que subiam do mar como sussurros de fantasmas. Eu passara o outono a tecer alianças invisíveis. Miguel na PJ fornecia atualizações sobre a investigação fiscal, agora expandida para fraude de registros civis. Uma jornalista do Expresso, contactada via mail encriptado, mordia o isco das provas que eu pingava como migalhas para um pombo faminto. O apartamento no Príncipe Real tornara-se quartel-general, paredes forradas de mapas mentais, fios vermelhos ligando datas, nomes, mentiras, o ar pesado com o cheiro de café queimado e páginas impressas. A minha rotina era monástica, manhãs de pesquisa na Torre do Tombo, onde arquivos coloniais guardavam ecos do passado familiar, tardes de caminhadas pelo Lisboa Factory, entre grafitis e galerias, onde a criatividade urbana inspirava os meus esquemas, noites de escrita, num diário que narrava não só os factos, mas o turbilhão psicológico, a euforia da caçada misturada ao nojo de mim mesma, como um vinho azedo que se bebe por hábito. João tentara suicídio numa noite de dezembro, engolindo comprimidos no quarto da casa dos pais, o estômago bombeado no hospital de Santa Maria.
A chamada veio da mãe, voz quebrada como vidro rachado. Vem, Marta. Ele pergunta por ti. Fui, o trânsito noturno um rio de faróis vermelhos, o coração dividido entre ódio e um resquício de laço sanguíneo, ou seria o laço da mentira. No hospital, cheirava a desinfetante e desespero, corredores e quando gemidos abafados. João jazia na cama, tubos no nariz, olhos encovados como buracos negros. Porquê, mana? Eu confessei tudo. Para de magoar. As palavras dele eram fracas, mas o apelo era puro teatro. Eu vira os e-mails recentes, ele planeando fugir para o Brasil com o que restava do dinheiro. Confessaste tarde demais, respondi, sentando-me ao lado, a mão no braço dele fria como mármore. A data errada foi o teu erro fatal. Achaste que eu engoliria a mentira para sempre. Ele chorou, lágrimas escorrendo como chuva no vidro da janela, e por um momento, vi o menino de 10 anos, assustado após o empurrão na escada de Ericeira, a mãe verdadeira rolando, o grito cortado pelo impacto, o sangue manchando os degraus de pedra. Eu não quis. Era raiva, ela defendia-te, a filha ainda na barriga. A confissão veio em golfadas, entre soluços, o pai chegara, pânico, chamara o médico de família que encobrira, e a amante, a minha mãe, fora trazida para preencher o vazio, com papéis falsos e uma data de nascimento alterada para coincidir. Eu, nascida dias depois no mesmo hospital, trocada nos registros para legitimar a família. O limite da mente humana, um ato impulsivo de criança, amplificado pela cumplicidade adulta em décadas de fraude. Tu carregas o pecado original, disse eu, voz baixa. Eu só revelo o que já apodrece. Saí do hospital com o peito oco, o vento gélido do norte chicoteando o rosto enquanto caminhava para o elétrico. No bonde rangente, subindo a colina para o bairro alto, planeei o próximo movimento, vazar o testamento original da mãe verdadeira, encontrado nos arquivos da Torre do Tombo. Deixava-me tudo, a casa em Alfama, ações na cortiça, revogado ilegalmente pelo pai. Contactei um advogado em Coimbra, o mesmo do divórcio, agora aliado, reclamo judicialmente. Provas irrefutáveis. Ele riu, estás a jogar xadrez com deuses caídos, Marta. Sim, e o cheque-mate aproximava-se. O Natal veio como uma farsa cruel, luzes piscando na Avenida da Liberdade, cheiro de rabanadas e bacalhau no ar. Recusei o jantar familiar, enviando em vez uma prenda envenenada, um livro de família genealógica, com páginas destacadas revelando a troca de registros. O pai ligou, furioso. Isto é guerra, Marta. Vais perder tudo. Mas a voz tremia, o leão velho mostrando presas gastas. A mãe visitou-me sozinha, trazendo castanhas assadas embrulhadas em jornal, sentando-se na cozinha minúscula. Para, filha. O ódio consome. Seus olhos, outrora quentes como o sol de Évora, agora opacos como o Tejo em maré baixa. Contei-lhe a minha dor, as noites de dúvida sobre a minha identidade, o casamento falhado porque eu herdara a desconfiança familiar. Tu foste cúmplice, acusei. Ela assentiu, lágrimas caindo nas castanhas, por amor ao Manuel. Mas tu és a verdadeira herdeira. Aquela admissão foi ouro, gravei-a discretamente, mais munição. A imprensa fervilhava agora, o Expresso publicara a família Sousa, raízes podres na cortiça portuguesa, com fotos granuladas do pai em festas antigas, contrastando com o escândalo atual. João saiu do hospital, mas não para casa, alugou um quarto em Alfama, bebendo fado em casas de guitarra, onde as vozes lamentavam amores traídos e quando a minha própria saga. Encontrei numa delas, a voz do operário, o ar espesso de fumo e saudade. Sentou-se à minha mesa, voz rouca, acaba com isto, Marta. Eu entrego-me à PJ. Ofereceu confissão gravada, mas eu recusei, não queria misericórdia, queria ruína total. Demasiado tarde. A data errada selou o teu destino. Enquanto o inverno mordia, com geadas raras no Monsanto, a minha psique dançava na corda bamba. Sonhos me assombravam, eu empurrando João escada abaixo, o ciclo repetindo-se. Acordei gritando uma noite, o vizinho batendo à porta, tudo bem, senhora. Sorri através da fresta, só um pesadelo familiar. Mas era real, a vingança me transformava, de vítima em predadora, o prazer amargo como azeitonas pretas. Miguel avisou, cuidado, Marta. A lei pode voltar-se contra ti por difamação. Mas o risco era o tempero, como o piripiri no frango assado. O ano virava, fogos de artifício iluminando o céu sobre o rio na passagem do ano, mas eu brindava sozinha com champanhe, planeando o clímax, uma conferência de imprensa anónima, revelando tudo, o acidente, a troca, as fraudes. O pai cairia, João preso, a mãe desmascarada. A herança seria minha, mas o preço. A alma fragmentada, como um azulejo partido. Ainda assim, prosseguia, o limite humano esticado até ao ponto de ruptura,
onde a dor se transmuda em força indomável. A primavera irrompeu em Lisboa com fúria vegetal, jacarandás roxos florescendo nas avenidas como sangue diluído, contrastando com a podridão que eu semeara na família. O apartamento no Príncipe Real agora era um ninho de papéis e ecrãs, o laptop pescando notificações de jornais online, Sousa sob investigação, homicídio acidental ou assassinato. O público citava fontes anónimas, eu, descrevendo o empurrão fatal na Ericeira, o suborno no cartório para falsificar a data de nascimento da mãe. As ações da Cortiça do Tejo despencaram, bancos congelando contas, fornecedores do Alentejo cortando laços como se fossem novelos enredados. João, outrora o dandy de fatos italianos, agora vestia roupas amarrotadas, barba por fazer, rondando as ruas de Alfama como um gato vadio atrás de restos. Eu encontrava prazer na simetria, cada golpe me espelhava as traições deles. A data errada, que me fizera viajar de Coimbra para uma festa falsa, agora era o título de um artigo viral, o aniversário errado, a mentira que desmascarou uma dinastia. O pai, Manuel, sofrera um infarto leve após a citação judicial, internado no CUF com monitores bipando como acusações. Visitei-o, levando flores de laranjeira que cheiravam a inocência perdida. O quarto era estéril, paredes brancas como ossos limpos, o pai reduzido a um homem frágil, tubos no braço. Marta, minha filha. Para isto. Eu errei, mas tu és sangue meu. Sangue. Ri baixinho, arrumando as flores num vaso. Sangue trocado, pai. Como o meu nascimento falsificado para salvar a tua reputação. Ele tossiu, olhos úmidos, o João era criança. Eu protegi a família. Proteção, a desculpa dos covardes. E eu? A filha da costureira, elevada à herdeira falsa. Agora, reclamo o que é meu. Saí dali com o coração endurecido como cortiça velha, mas a mente efervescente de planos finais. O advogado em Coimbra avançava o processo, o testamento da mãe verdadeira, validado por peritos, transferiria a minha casa em Alfama e 40% das ações remanescentes. A mãe, a impostora, ligava diariamente, voz trêmula, vem almoçar, Marta. Vamos falar. Aceitei uma vez, no restaurante O Faustino no Bairro Alto, onde o cheiro de cataplana de marisco misturava-se ao sal das lágrimas dela. Sentada à mesa de xadrez, com vista para as escadas íngremes, ela implorou, eu criei-te. Isso conta. Contei a verdade nua, as noites em que duvidara da minha loucura, questionando memórias que não batiam certo, o casamento destruído porque eu via mentiras em cada promessa. Conta como cúmplice, respondi, mastigando um garfo de amêijoas. Mas gravei a conversa, mais uma peça no puzzle. João, desesperado, tentou chantagem, enviou-me fotos antigas, eu criança, ele a empurrar-me num baloiço, com mensagem, revela mais, e eu conto o teu segredo, o aborto em Coimbra que escondeste da família. O estômago revirou-se, sim, aos 25, uma gravidez indesejada, terminada em silêncio, um buraco que eu tapara com trabalho e vinho. Mas a ameaça só avivou a chama. Respondi, conta. O mundo saberá que a ovelha negra também sangra. Em vez disso, vazei para o Correio da Manhã os detalhes do seguro fraudulento, ligando-o à tentativa de encobrimento do homicídio. O escândalo atingiu pico, protestos de trabalhadores da cortiça em Setúbal, queimando efigis do pai, a RTP dedicando um especial noturno, com dramatizações do empurrão fatal. A minha psique, agora um campo de batalha, oscilava entre triunfo e abismo. Caminhava pelo jardim do Éden, ironia, o nome, flores primaveris contrastando com o veneno interno. O terapeuta notava, estás viciada no controle, Marta. A vingança é um espelho, reflete o monstro que temes ser. Tinha razão, espelhava-me nas montras das lojas da Baixa, vendo uma mulher afiada, olhos frios como o aço de uma navalha. Mas parava. Não. O limite fora ultrapassado na confissão daquela noite de verão, agora, navegava o vazio com leme firme. O clímax aproximava-se com a data do julgamento, 15 de julho, ironia cruel, o verdadeiro aniversário da mãe morta. Organizei a conferência de imprensa num hotel discreto no Estoril, como filha deserdada. Jornalistas acorreram, microfones como lanças apontadas. Li o depoimento, a família Sousa construiu um império sobre uma sepultura. O aniversário errado foi o catalisador, a verdade, a demolição. Revelações caíram como granizo, gravações, documentos, o testamento. A transmissão ao vivo paralisou Lisboa, tascas no cais do Sodré silenciando, olhares vidrados em ecrãs. João apareceu na conferência, bêbado, gritando, mentira. Ela é a vingadora louca. Seguranças arrastaram-no, mas o dano estava feito, o caos amplificava a narrativa. O pai, do hospital, via pela TV, o monitor cardíaco acelerando. A mãe, sozinha em casa, ligou-me em pânico, acabaste connosco. Sim.
Mas o renascimento exigia morte. Enquanto a primavera desabrochava, com procissões de Corpus Christi enchendo as ruas de incenso e fé, eu sentia o peso, vingança consumada, mas o vazio maior que o Tejo. O julgamento viria, mas eu já vencera, ou perdera. O ciclo quebrara, mas cicatrizes eternas marcavam a pele da alma. O verão retornou a Lisboa com calor sufocante, o asfalto das ruas ondulando como miragens no deserto do Alentejo, mas para mim, o ar era carregado de cinzas, as cinzas do Império Sousa, reduzido a ruínas fumegantes. O julgamento no Tribunal de Lisboa, no edifício imponente da Rua Damião de Góis, foi um circo midiático, câmaras zumbindo como vespas, repórteres do Diário de Notícias acotovelando-se por ângulos, o público um mar de faces curiosas, misturando verismo com o fascínio português por tragédias familiares, como nas sagas de Eça de Queiroz. Eu testemunhei primeiro, de pé na tribuna, o vestido branco simples contrastando com o negro dos advogados, a voz firme apesar do tremor interno, eles roubaram uma mãe verdadeira, falsificaram a minha vida com uma data errada, um aniversário fantasma. João empurrou a escada abaixo por ganância infantil, o pai encobriu com mentiras que duraram gerações. O júri, rostos comuns, de professores de Almada a pescadores do Barreiro, ouvia, olhos semicerrados contra o sol que filtrava pelas janelas altas. Provas desfilavam, os e-mails, os dossiês da PJ, a gravação da confissão de João no hospital, a minha voz e quando rouca, mataste por herança. Ele, no banco dos réus, cabisbaixo, o fato pendurado no corpo emagrecido, murmurava negações, mas o peso esmagava-o como a rocha de uma pedreira de cortiça. O pai, em cadeira de rodas por ordem médica, testemunhou por vídeo, foi acidente. Protegi a família. Mas as lágrimas traíam-no, velhas como o Tejo, e o procurador desmontou, proteção ou perpetuação do crime. A mãe, Isabel Falsa, não testemunhou, escondeu-se em Cascais, a casa de veraneio alugada com o pouco que restava, mas eu a arrastei para o centro com uma intimação. Ela subiu à tribuna, mãos trêmulas no corrimã, voz um sussurro, eu amei-os a todos. A troca foi erro, mas criei Marta como minha. O advogado dela obstou, mas o júri via a cumplicidade nos olhos dela, o silêncio que permitira a fraude do seguro, a data alterada. Tu sabias, acusei no cruzamento, voz cortante como faca em pão alentejano. E deixaste que me chamassem para a mentira. Ela desabou em soluços, o tribunal um silêncio sepulcral, quebrado só pelo clique das câmaras. Fora, na rua, o caos, manifestantes com cartazes, justiça para Isabel verdadeira, trabalhadores da cortiça deitando flores no tribunal em memória da costureira esquecida. Eu saí escoltada, o ar quente colando a roupa à pele, mas o frio interior persistia. O verdito veio após deliberação de 2 dias, João culpado de homicídio involuntário agravado por encobrimento, 10 anos suspensos com confissão, o pai, fraude e falsificação de documentos, 5 anos com pena suspensa por idade, a mãe, cúmplice menor, serviço comunitário em lares de Alfama. A herança, o juiz validou o testamento, transferindo-me a casa, as ações remanescentes, agora uma empresa falida, mas simbólica. A vingança consumara-se, mas o aftermath era um deserto emocional. Voltei ao apartamento, embalei as caixas de provas em poeira, doei os livros de Freud a uma biblioteca em Benfica. João, libertado sob fiança, encontrou-me no Chiado, num café com esplanada sombreada por plátanos. Acabou, mana. Posso partir. Os olhos dele, outrora astutos, agora vazios como garrafas de vinho esvaziadas. Perdoei? Não. Mas ofereci um envelope, bilhete para o Brasil, anónimo. Vai. Mas leva a culpa. Ele partiu naquela noite, o avião descolando de Portela sob estrelas indiferentes. O pai morreu 3 meses depois, infarto final no hospital, o funeral discreto no cemitério dos prazeres, só família e chuva fina. Chorei não por ele, mas pela ilusão perdida, o homem que me ensinara a nadar no Tejo, mãos firmes nas ancas. A mãe mudou-se para um quarto em Évora, perto das planícies onde a cortiça ainda crescia, escrevendo cartas que eu lia sem responder, perdão, filha. O aniversário errado foi o fim. Eu vendi a casa em Alfama, comprei um estúdio em Coimbra, perto da universidade onde outrora sonhara sem sombras. Agora, aos 33, caminho pelo Mondego ao entardecer, o rio murmurando segredos que não mais me ferem. A vingança curou. Deixou cicatrizes, mas fortaleceu, como o fado, dor transformada em arte. Escrevo isto como catarse, talvez um livro, o aniversário errado, para que outros vejam os limites da mente humana, quando dicionados, não quebramos, reinventamo-nos. Lisboa fica para trás, mas leva-a no sangue, verdadeiro ou falso, é meu. E num dia de julho, no verdadeiro aniversário, acendo uma vela pela mãe costureira, sussurrando, obrigada pela raiz.